Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, terça-feira, dia 8 de abril de 2025, Porção Diária do dia de hoje tem como título Aquele que nos deixou o maior legado de perseverança, baseado na leitura bíblica no livro de Hebreus, capítulo de número 5, do versículo 7 ao versículo de número 9. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deixou o maior legado de perseverança quando pisou a essa terra como homem. Logo que Jesus foi batizado e se encheu do Espírito Santo, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. O primeiro teste de Jesus, perseverar no deserto 40 dias e 40 noites, sendo tentado com ofertas de grandeza, fama e riqueza pelo adversário das nossas almas. Jesus, como homem, foi tentado, mas não cedeu à tentação. Através deste exemplo de Jesus, ele nos ensina não apenas com palavra, mas com atitudes. Quer encontrar forças do alto céus para perseverar e vencer o deserto? É se enchendo cada vez mais do Espírito Santo de Deus. E logo após Jesus vencer a tentação, o mesmo Espírito que o levou ao deserto agora o leva para Galiléia. E é justamente lá que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele prega o seu primeiro sermão na sinagoga de Nazaré. E conforme Jesus ia pregando, a grande maioria da sinagoga se encheu de fúria, de ira, porque naquele primeiro sermão Jesus já se autodenominou ser o Messias. E por conta disso, escorraçaram Jesus e expulsaram Jesus de Nazaré. Jesus, além de perseverar em meio ao deserto, agora Jesus ele tem que perseverar com o desprezo, com a rejeição dos doutores da lei e boa parte do povo de Israel que o rejeitaram como Messias. Jesus teve que perseverar como homem, com a ingratidão, com a traição, com o desprezo dos seus próprios amigos. Jesus teve que perseverar em meio ao peso da solidão, quando ele estava no jardim do Getsêmani, prestes a ser crucificado, tomado de uma agonia mortal, a ponto que o seu suor começou a se convergir em gotas de sangue. Então Jesus clama naquele jardim: Pai, afasta-te de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, seja conforme tu queres. Naquele jardim, tomado de angústia, de agonia e aflição, Jesus ele teve que perseverar ao ouvir o não do Pai. Agora então, era o momento de Jesus sofrer a sua mais dura provação, a cruz do Calvário. E foi exatamente naquela cruz que Jesus, como homem, ele teve de sofrer todo tipo de dor física, mental e espiritual. Foi naquela cruz que Jesus ele teve de perseverar com o desamparo do Pai. Porque quando Jesus foi crucificado, ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, transgressões e pecados. O homem que não cometeu pecado, agora ele se fez pecado por nós naquela cruz. Jesus passou por inúmeros processos, árduos, difíceis, dolorosos, tudo isso com o objetivo de nos libertar, nos perdoar e nos salvar. E muitas vezes nós desistimos de perseverarmos por coisas tão pequenas, coisas tão insignificantes, coisas tão simples. Vejamos, Jesus mesmo sendo Filho de Deus, ele teve de passar por inúmeros processos para viver o propósito do Pai. Jesus, com as suas atitudes, ele nos ensina que nada acontece do dia para a noite na vida do cristão genuíno, que não há porquê pularmos etapas, pularmos ciclos,
para alcançarmos as bênçãos do Senhor. Devemos perseverarmos em meio aos processos, para que assim como Jesus, nós venhamos a alcançarmos o propósito do Pai. Antes de Jesus ser ascido aos céus, ele nos deixou uma palavra de ânimo. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É o Senhor Jesus nos dizendo que nós, como homens, também somos capazes de vencermos as aflições deste mundo. Basta somente priorizarmos e buscarmos a sua presença de todo o coração, perseverarmos na oração, no jejum, na leitura da palavra, perseverarmos em renunciarmos tudo aquilo que muitas vezes nos afasta da presença de Deus, perseverarmos em santificarmos mais a nossa vida diante o altar do Senhor. Afinal de contas, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E lembre-se, aquele que perseverar até o fim, este então será salvo. Quando a aflição bater em sua porta, lembre-se, o nosso Jesus, ele sofreu muito mais para nos salvar, para nos perdoar e nos resgatar. Por isso, independente da circunstância, persevere. Oremos ao Senhor nesse instante. Amado Deus e bondoso Pai que estás no céu, Senhor, sabemos que a nossa jornada nesta terra é trilhada de grandes desafios, grandes processos, e eu recorro nesse instante à Tua graça e à Tua misericórdia, para que o Senhor nos conceda a graça para perseverarmos, para continuarmos firmes no centro da Tua vontade, não desviando o nosso olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas mantendo o nosso olhar a Ti, que é o autor e consumador de nossa fé. Senhor, ajuda o meu irmão a perseverar. Senhor, ajuda a minha irmã a perseverar diante as lutas e as tribulações, para que assim, naquele dia triunfal, nós estejamos aptos a herdarmos a coroa de vida eterna. Esta é minha oração neste dia, te clamando e desde já te agradecendo em nome de Jesus. E que Deus te abençoe e lhe conceda um abençoado dia. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.